alemã de 95 anos e uma espera de 7 décadas por justiça. Ela era atleta e bateu um recorde que nunca foi reconhecido. Porque era judia, foi perseguida na Alemanha nazista, não permitiram que ela participasse das Olimpíadas de 36 e ela teve que fugir para os Estados Unidos. Durante mais de 70 anos, lutou pelo seu direito. O fim dessa história? Veja agora na reportagem de Guilherme Roseguini. Rua tranquila, casa aconchegante, vida pacata em um subúrbio de Nova York. Cenário ideal para quem agora só quer repousar corpo e mente, cansados de guerra. Esta mulher viveu intensamente uma das mais impressionantes sagas do mundo esportivo. Uma história de sofrimento, indignação, de luta contra a intolerância. E também uma história de esperança, de conquistas e alegrias. É a história de Margaret Bergmann, 95 anos, alemã, ex-atleta do salto em altura. Ela mesma indica um bom ponto de partida para essa jornada. O quadro onde guarda as medalhas. Existe ali uma muito marcante, com a suástica nazista encravada no metal. Essa é a minha relíquia mais importante. Acho que muita gente quis me matar quando eu ganhei essa medalha. Porque eu provei o que queria, que uma atleta judia podia ser tão boa como outra qualquer. Não era uma coisa tão simples de se provar quando Bergmann tinha 22 anos e era um prodígio do atletismo. Corria o ano de 1936 e Adolf Hitler já havia iniciado uma escalada de terror no país. Era também ano de Olimpíada em Berlim e Hitler queria usar os jogos para provar a superioridade ariana sobre as minorias que queria execrar. Mais de 51 nações enviaram para cá todos os seus esportistas, todos os melhores esportistas para dar o início ao grandioso Jogo Olímpico de 1936. Jornais nazistas como Der Angriff pregavam: entre as raças inferiores, os judeus não acrescentam nada em termos de esporte. Eu dizia não, não. Eu vou mostrar para eles o que uma garota judia pode fazer. E isso será embaraçoso demais para os nazistas. 30 de junho de 36. Campeonato Alemão de Atletismo, seletiva para a Olimpíada. Bergmann salta 1,60 m para desgosto do comando nazista. Ela quebrou o recorde nacional e ganhou aquela medalha com a suástica. A vaga nos Jogos era dela. Uma judia ousava sonhar o sonho olímpico em plena Alemanha de Hitler. Eu era muito superior. Pulei 1,60 m e as outras não passaram de 1,42 m. Nada daquilo adiantou. Bergmann não pôde encarar Hitler nas tribunas como queria. Poucos dias antes de sua estreia nos Jogos, ela recebeu um documento surpreendente. Vinha da Associação Alemã de Atletismo e continha a saudação nazista no final. Ela estava fora da Olimpíada e seu recorde seria apagado dos livros. Dizia o texto: Cara Gretel Bergmann, o comando esportivo alemão definiu a equipe que vai representar o país nos Jogos Olímpicos. 3 atletas serão indicados por provas do atletismo. E você não faz parte do time. Algumas marcas obtidas na seletiva foram desconsideradas e anuladas. Vamos disponibilizar tickets para entrada no Estádio Olímpico, caso queira acompanhar a competição ao lado dos espectadores. Heil Hitler. Karl von Haut, presidente do Comitê Olímpico Alemão. Foi tão chocante, eu lembro que após ler aquilo, destruí todo o meu quarto. Joguei todas as coisas para o alto, foi horrível. Mas os nazistas podiam falar o que queriam, pois sabiam que eu não iria reclamar. Podiam me mandar para um campo de concentração. Simples assim. Ela evitou ver os jogos a todo custo, mas soube dos resultados e ficou ainda mais revoltada. Now the Hungarian girl. A prova do salto em altura foi vencida pela húngara Ibolyak-Zak, que ultrapassou os mesmos 1,60 m que Bergmann havia superado
meses antes. Ou seja, o ouro olímpico poderia estar no seu peito. Não por acaso, Bergmann precisou fugir. Como muitos judeus da Alemanha, deixou tudo para trás e embarcou em um navio rumo aos Estados Unidos. Aportou em Nova York, com o sonho de reconstruir vida e carreira atlética. A chegada na América não significou o fim do sofrimento para Bergmann. Ela até tentou retomar a carreira atlética, ganhou um torneio ou outro, mas a realidade já era bem diferente. Ela precisava de dinheiro, precisava trabalhar. A solução que encontrou foi virar faxineira. Bergmann passou mais de 30 anos limpando casas como essa, aqui em Nova York. Ela nunca reclamou do trabalho duro. Gosta de dizer que teve sorte, porque muitos de seus parentes acabaram mortos em campos de concentração. Bergmann só não podia ouvir falar em esporte. No começo eu sentava ali na frente da TV e chorava. Eu chorava, ficava muito triste com tudo isso. Quando a Olimpíada começava, tudo voltava para minha cabeça. Viver com essa mágoa era impossível e Bergmann resolveu encarar seus fantasmas. Primeiro, descobriu um fato estarrecedor sobre Dora Hatchen, a estranha garota que os nazistas colocaram para praticar ao seu lado. Ela já estava sendo treinada para ser a sua substituta. Como alguém podia ser tão esquisita? Ela nunca ia para o chuveiro com as outras garotas. A gente tinha um grande vestiário e todas iam para lá depois do treino, mas ela seguia direto para a portinha de um banheiro e se trancava. Eu nunca vou esquecer aquela porta. Dora, na verdade, era Hermann. Era homem. Documentos obtidos anos depois da Olimpíada provaram que Hermann fora obrigado pela juventude hitlerista a competir entre mulheres. A ideia era tentar um desempenho melhor que o das atletas judias. Hermann terminou os jogos em 4º lugar e Bergmann tinha mais um caso escabroso para narrar em seus pedidos de retratação. Ela passou então a escrever para autoridades esportivas de todo o mundo. Queria ouvir ao menos uma palavra de resignação de sua terra natal. Eu achava que eles me deviam desculpas. Nos anos 90, eu soube que eles queriam fazer outra Olimpíada em Berlim. Eu fiquei furiosa, comecei a mandar cartas a dirigentes do mundo todo, contando o que havia ocorrido comigo. Eu dizia que Berlim não merecia receber os Jogos de novo, porque não haviam me pedido desculpas. 60 anos depois dos Jogos de Berlim, veio o primeiro alento. Em 96, Bergmann foi chamada para acompanhar as Olimpíadas em Atlanta, nos Estados Unidos. Era a convidada de honra. Ficou admirada com toda a pompa do evento. Só que, mesmo após tanto tempo, os fantasmas voltaram. Eu estava tendo uma estadia maravilhosa em Atlanta. Adorei a cerimônia de abertura. Mas quando começou o salto em altura, eu chorei. Depois de tantos anos, eu chorei. Eu vi as meninas ali, ganhando suas medalhas e pensei, poderia ser eu. E eu chorei. Faltava algo mais, e ela continuou a incomodar dirigentes com suas cartas. Sensibilizado com uma história tão bela de perseverança, o diretor Caspar Heidelbach decidiu recriar todos esses passos no filme Berlim 36, que nos ajudou a ilustrar essa reportagem. A película já estreou na Alemanha e a partir de março concorre em diversos festivais mundo afora. Tanta repercussão mexeu com dirigentes alemães. E Bergmann conseguiu algo que parecia impossível. Ela acaba de receber esta carta da Associação de Atletismo Alemã. Poucas palavras, que dizem muito. Querida senhora Lambert, a Associação Alemã de Atletismo acaba de decidir que seu nome será oficializado como recordista alemã do salto em altura de 1936, com a marca de 1,60 m. A lista de recordistas do atletismo jamais foi alterada, mas agora a exceção se justifica. Queremos expressar com essa decisão nossa admiração por sua grandeza humana. Aceite, por favor, o reconhecimento tardio desse recorde como um ato de justiça e um gesto simbólico de respeito por sua vida e suas realizações. A senhora é muito, muito maior
que os 1,60 m que saltou. Clemens Prokop, presidente da Associação Alemã de Atletismo. Seu nome estará para sempre na lista dos recordistas. Seus feitos jamais serão esquecidos. Um final feliz? Para Bergmann, nem tanto. Foi uma atitude muito bacana receber esse reconhecimento. Eu agradeço, mas isso, claro, não me fez esquecer tudo o que ocorreu comigo. Ela faz questão que encerremos a conversa assim. Diz que finais felizes anestesiam demais as pessoas, e não é isso que ela deseja. Bergmann quer que sua biografia fique marcada na história como uma cicatriz, uma eterna lembrança para que a intolerância e o terror jamais vençam novamente, no esporte ou em qualquer lugar. Rua tranquila, casa aconchegante, vida pacata em um subúrbio de Nova York. Cenário ideal para quem agora só quer repousar corpo e mente cansados de guerra. Esta mulher viveu intensamente uma das mais impressionantes sagas do mundo esportivo. No ano de 1936, e Adolf Hitler já havia iniciado uma escalada de terror no país. Era também ano de Olimpíada em Berlim, e Hitler queria usar os jogos para provar a superioridade ariana sobre as minorias que queria execrar. Mais de 51 nações enviaram para cá todos os seus desportistas, todos os melhores desportistas para dar o início ao grandioso Jogo Olímpico de 1936. Jornais nazistas como Der Angriff pregavam, encravada no metal. Essa é a minha relíquia mais importante. Acho que muita gente quis me matar quando eu ganhei essa medalha, porque eu provei o que queria, que uma atleta judia podia ser tão boa como outra qualquer. Não era uma coisa tão simples de se provar quando Bergmann tinha 22 anos e era um prodígio do atletismo. Alemã de 95 anos e uma espera de 7 décadas por justiça. Ela era atleta e bateu um recorde que nunca foi reconhecido. Porque era judia, foi perseguida na Alemanha nazista, não permitiram que ela participasse das Olimpíadas de 36 e ela teve que fugir para os Estados Unidos. Durante mais de 70 anos, lutou pelo seu direito. O fim dessa história? Veja agora na reportagem de Guilherme Roseguini. Uma história de sofrimento, indignação, de luta contra a intolerância. E também uma história de esperança, de conquistas e alegrias. É a história de Margaret Bergmann, 95 anos, alemã, ex-atleta do salto em altura. Ela mesma indica um bom ponto de partida para essa jornada. O quadro onde guarda as medalhas. Existe ali uma muito marcante, com a suástica nazista